Quando a humanidade passa por situações de emergência, infelizmente as pessoas morrem. As estatísticas de letalidade aumentam conforme o cenário fica cada vez mais difícil. Em crises econômicas, sociais, políticas e naturais, as pessoas acabam passando por dificuldades e infelizmente perdem suas vidas. Hoje vamos entender quais são os 10 tipos de mortes mais comuns em cenários de emergência. O vídeo de hoje é um oferecimento da Real, a empresa certa para você que está buscando reservar o valor do seu dinheiro em tempos tão complicados como os de hoje. Dentro do sobrevivencialismo, acreditamos que guardar parte do seu dinheiro em metais preciosos é uma forma de proteger suas finanças da constante desvalorização que o papel moeda tem apresentado nos últimos tempos, além de ser também uma maneira de ter garantias em um período de crise. A Real oferece os diferentes tipos de mercadoria que você precisa, desde barras de 1 grama até mesmo barras grandes com certificação e garantia de qualidade. Cada metal acompanha consigo as certificações de pureza necessária e a entrega de forma segura na porta da sua casa. Se você quiser saber mais, acesse o site real.gold e também aproveite 5% de desconto na parceria com o Sobrevivencialismo usando o código SV5. Então lembre-se, pensou em metais preciosos? Real.gold. Agora, de volta para o vídeo. Olá sobrevivencialistas, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos conversar sobre os 10 tipos de mortes mais comuns em situações de desastre. Devo lembrá-los que o objetivo desse tema tão pesado, tão fúnebre, é só para que a gente possa entender o que mais mata, para que você esteja preparado para não se tornar parte dessa estatística, certo? Então, entendendo a forma mais comum que as pessoas acabam perdendo suas vidas em cenários adversos, você pode se preparar contra isso, e esse é o objetivo do vídeo, beleza? Não estamos aqui com uma curiosidade mórbida, e sim um olhar mais analítico, combinado? Além disso, o próximo passo aqui que eu devo lembrá-lo é que eu não estou trazendo um top 10, eu não estou passando do que menos mata para o que mais mata ou vice-versa. Até porque nós não temos dados exatos de números de pessoas que morreram por conta dessas situações. A história humana não tem dados precisos de letalidade ao longo de toda a sua existência. Então nós vamos trabalhar com valores aproximados e relatos históricos também. Combinado? Então vamos começar pela número 1. Um dos elementos que não só mata muito na humanidade, na história da humanidade, como também gera conflitos, guerras e completos desequilíbrios sociais é a fome. É isso mesmo. A fome ela sempre esteve presente na humanidade. Na verdade, é muito recente o fenômeno de não se preocupar com comer. Até 200 anos atrás, a vida do ser humano girava em torno de conseguir comida. Talvez você se pergunte, mas Júlio, poxa, há 200 anos a gente já tinha agricultura, já tinha várias coisas. Sim, mas ainda havia um grande foco em garantir que você tivesse comida, que você plantasse, que você colhesse. Hoje nós temos o benefício de não pensar na comida porque a gente sabe que ela está no mercado. Mas entenda que isso é um fenômeno muito pequeno ao longo de toda uma história da humanidade. Você nasceu no melhor momento de existir para a humanidade. Então entenda que atrás de nós, gerações passadas, a realidade era totalmente diferente. Se uma plantação falhasse, uma família inteira poderia morrer de fome. A miséria se abateu ao longo de inúmeras tribos, inúmeras cidades. E não só isso, mas causou guerra, causou discórdia. Então, mais uma vez eu repito, saiba que esse conforto alimentar que nós temos hoje, de você comer o que você quer, na hora que você quer, é algo muito específico do nosso tempo, desse século que nós vivemos agora. Então não se acostume com isso, porque, como eu disse, é de curta duração até o dado momento. No momento atual, nós usamos sistemas agrícolas extremamente pesados, nós usamos insumos para enriquecer o nosso solo, nós utilizamos de formas industriais que não são necessariamente sustentáveis. Entenda que a nossa capacidade de produção alimentar está quase que ficando como a mesma, está estagnada. Mas a quantidade de pessoas continua aumentando. E qualquer falha na cadeia logística desse processo hiperindustrializado da produção alimentar pode gerar fome em grandes escalas. Uma alteração climática pode gerar fome, uma potencial crise econômica pode gerar fome. E com o clima errático como está atualmente, com a sociedade estranha como anda atualmente, é extremamente importante lembrar que você está só a 9 refeições da sua morte. É isso mesmo. Se você pular 9 refeições do seu calendário, você está condenado à inanição. Então, pense agora em formas de solucionar a potencial ameaça da fome. Por exemplo, estoque alimentos. Aqui no Sobrevivencialismo a gente fala disso constantemente. E uma das formas mais interessantes de você começar a se preparar contra essa ameaça é ter um bom estoque de comida.
Se você conseguir ter de pelo menos 3 a 6 meses de comida armazenada na sua casa, você tem mais tranquilidade para pensar em como produzi-la. Mas mais do que isso, não espere uma grande crise acontecer para você montar uma horta na sua casa. Qualquer comida, por mais simples que seja, vai demorar 3 meses para começar a realmente brotar do solo e ser capaz de ser consumida. Então, por conta disso, estoque alimentos e aí, a partir deste ponto, comece já a plantar, comece já a pensar em suficiência alimentar. O nosso próximo ponto é doenças e infecções. Naturalmente, quando a gente pensa em crise, um mundo quase que estilo Mad Max, nós sempre acreditamos que a violência é a maior ameaça, quando na verdade isso é estatisticamente completamente incorreto. A maioria das mortes acontece por conta de doenças e infecções. Entenda que hoje muitas pessoas só estão vivas porque possuem acesso à medicina moderna. Se você aí já teve algum tipo de infecção, já teve que efetuar algum procedimento cirúrgico emergencial, saiba que você não estaria aqui hoje se não fosse pela medicina moderna. E quando nós tivermos um rompimento das linhas normais de funcionamento, quando a sociedade não conseguir atender as pessoas que estão doentes, sabe o que vai acontecer? Aquele simples corte no dedo, que antes recebia uma pequena dose de antibióticos, agora vai infeccionar. Pode começar a gerar uma série de complicações no seu corpo e sim, um simples corte no dedo, se não for bem cuidado, vai te matar. E isso aconteceu ao longo de vários períodos históricos. Inúmeros relatos mostram que as pessoas que são feridas em combate, que são feridas em trabalho nos tempos antigos, morriam por conta das complicações de seus estados e não por conta do ferimento de imediato. Então o cara estava trabalhando, se cortava, não conseguia tratar daquele ferimento, aquilo infeccionava e ele morria. Ou tinha uma condição que hoje você controla com medicações e ele simplesmente não tinha condições de resolver e morria, as tais mortes naturais. Então as mortes naturais nada mais eram do que mortes que não eram atendidas do ponto de vista medicamentoso, tá bom? Então a partir desse ponto, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente pode pensar sobre essa situação? Uma das formas mais interessantes é se você hoje depende de medicamentos controlados, se você segue uma tabela onde você não pode pular os medicamentos todos os dias, estoque o seu medicamento. Eu sei que medicamentos têm uma validade escrita na tarjeta ali bastante curta, mas é a alternativa que você tem. Se você, por exemplo, tem diabetes e precisa aplicar insulina, crie formas de abastecer e estocar essa insulina para você. Afinal, se o sistema deixar de suprir isso para você, você está completamente à mercê da sorte, não é verdade? Então, se você hoje tem uma boa saúde, não acho que você está completamente fora desse tópico. Saiba que você também precisa tocar um bom kit de primeiros socorros na sua casa, formas de você limpar ferimentos, formas de tratar infecções e até mesmo começar a pensar em medicina mais tradicional, uma medicina mais alternativa por meio de plantas e emplastros que você pode fazer. Eu sei que não é lá muito convencional, mas precisamos conhecer o que há de primitivo para não ficar refém do que há de moderno. Próximo item, mortes violentas. Sim, aí sim nós vamos entrar nesse critério já de criminalidade. É natural que quando a miséria abate uma população, as pessoas começam a ter problemas e começam a ter que resolver os seus problemas. E é difícil julgar um pai que rouba alimento porque o seu filho está em casa morrendo de fome. Isso vai acontecer ao longo de toda a história da humanidade. Como nós dissemos anteriormente, a fome é uma grande faísca para a criminalidade, mas muitos outros cenários podem despertar a ira humana. Entenda que todo ser humano é capaz de matar. Nós só estamos vivos como espécie hoje porque somos excelentes assassinos. Então só porque você é pacífico, não ache que você está isento da possibilidade de cometer um ato violento para proteger aqueles que você ama. E isso está na cabeça de todo mundo. Então imagine, em um cenário escasso, todo mundo vai estar apto a cometer atos violentos para proteger o que é seu, para proteger os seus. Infelizmente, óbvio, aqueles que não foram preparados e possuem má índole vão querer tomar o que é seu. Então, mortes violentas são naturalmente muito mais presentes em cenários de escassez, de emergência e de desastres. É claro que a solução já está mais do que batida. Se você segue este canal aqui, você sabe, aprenda a defender os seus, pelos meios que forem necessários. Hoje no Brasil nós temos uma maior acessibilidade no mundo das armas de fogo, ainda está muito engessado, ainda é muito caro, mas se você tiver condições, dá um olhar com atenção para isso. Se você tiver condições de ter uma arma de fogo para proteger a sua família, para se proteger numa situação tão inesperada como essa, você já está anos-luz à frente de quem não tem absolutamente nada em casa. Então saiba que pode parecer paranoia, mas a gente nunca sabe o que está do outro lado da curva.
Então é extremamente importante você pensar a longo prazo. Armas de fogo, defesa pessoal, uma boa forma de fortificação residencial, instalação de alarmes e sistemas de monitoramento na sua casa, tudo isso é um pacote que vai te dar mais chances de lutar quando alguém mal intencionado bater na porta da sua casa. Próximo item, desidratação. Na hora que eu falo desidratação, você pensa assim, poxa Júlio, mas eu não estou no deserto, eu não vou morrer de sede. Entenda que desidratar-se não é necessariamente morrer de sede. Muitos morrem por desidratação, mas na verdade por terem causado uma complicação gastrointestinal pelo consumo de água poluída. Olha que interessante. Então, entenda que ter acesso à água não significa ter acesso à água potável. Você observa que hoje, infelizmente, existem tribos muito pobres nas regiões africanas que ainda lidam constantemente com água poluída ou com água não tratada. E o que acontece? O índice de letalidade é gigantesco. Infelizmente, ainda principalmente por conta de crianças. Isso porque você toma uma água ruim e aí você começa a ter diarreia, começa a ter uma série de complicações e toda a água que você toma te faz perder mais líquido, te deixando ainda mais desidratado. Então, desidratação é um risco grande e você precisa levar em consideração em como, por exemplo, criar sistemas de filtragem na sua casa, captação de água da chuva ou qualquer outro sistema que te permita ter acesso a uma boa quantidade de água. Lembre-se que o padrão de consumo de água atual é muito diferente de um padrão em crise. Uma caixa d'água de 1000 litros no tempo atual dura pouco tempo para uma família moderna. Mas em um tempo de crise, 1000 litros de água podem durar por um excelente cronograma de preparação. Você pode com tranquilidade durar pelo menos aí 2 semanas, até 3 semanas com 1000 litros de água se você usar ele de forma completamente racionada. Então não fica caro se preparar do ponto de vista de água. E não só acumule água, como também tenha consigo sistemas de filtragem. Hoje eles estão muito mais acessíveis e vale a pena você conferir para você garantir que a sua água que sai da sua torneira, que esteja no seu filtro, não vai adoecer você ou a sua família. Próximo ponto, desequilíbrio da homeostase corporal, ou melhor dizendo, hipotermia ou hipertermia. O nosso corpo ele tem uma temperatura estável de funcionamento. Quando você ganha calor, quando você ganha temperatura, você transpira para conseguir diminuir a sua temperatura corporal. Quando você está com frio, você treme para aquecer, gerar calor com os músculos e voltar à temperatura ideal novamente. Qualquer cenário que te tire desse balanço pode colocar a sua vida em risco. E naturalmente, em situações de desastre, você pode estar molhado em um ambiente frio. Veja numa situação de enchente. Muitas vezes você pode estar lidando com água e de repente anoitece e você está tendo que lidar com uma queda de temperatura brusca do seu funcionamento. E a hipotermia mora na porta. Não só isso, mas uma situação de sol forte caminhando sem parar, quando você está simplesmente evadindo de uma zona de risco, ou até mesmo um refugiado caminhando por uma estrada, buscando por ajuda, caminhando a sol a pino por 5, 10, 15 horas sem parar. Essa pessoa pode sofrer os sintomas de ambas situações, tanto hipertermia como hipotermia. Como é que a gente resolve isso? Bom, do ponto de vista residencial, é sempre importante investir em bons cobertores, quem sabe até sacos de dormir, ou até sistemas de aquecimento se você mora num local mais frio. Por exemplo, ter uma lareira ou um aquecimento a gás, coisas que podem manter o seu ambiente mais seguro, tá? Se nós estamos falando do sistema de deslocamento, investir em vestimentas técnicas é extremamente importante. Uma boa jaqueta, um bom anorak, um bom fleece, todas essas tecnologias de vestimenta que podem ajudar você a ficar mais capaz de controlar o seu clima, melhor vão ser as suas chances de sobrevivência. Saiba que brincar com a temperatura não é muito inteligente. Então, se você vive em um local muito frio ou muito quente, você precisa estar pronto para essas variações. O nosso próximo ponto é asfixia por dióxido de carbono. Se você não sabe o que é isso, basicamente é quando você deixa uma fonte de calor no mesmo ambiente em que você está, com um ar que não é renovável, e essa fonte de calor vai consumindo o oxigênio, até o ponto onde você começa só a respirar dióxido de carbono e infelizmente você morre, basicamente. Essa forma de morrer é muito interessante do ponto de vista de percepção do fenômeno, afinal, ela pode ser facilmente evitada se a pessoa tiver consciência disso. Recentemente, aqui no Brasil, houve uma família que morreu assim. Estava muito frio, casa completamente fechada, janelas fechadas, portas fechadas, acenderam a lareira da sala e todos dormiram na sala para descansar sob o calor do fogo. Naturalmente, a lareira consumiu grande parte do oxigênio do ambiente e a família inteira veio a óbito. Olha que coisa triste, que coisa que seria potencialmente evitada com um pouquinho de conhecimento.
Muitas vezes, em cenários de inverno mais pesado, os carros, por exemplo, ficam rodando a fio e muitas vezes a pessoa entra na garagem da casa dela, liga o carro e ainda está pensando se vai sair, se não vai sair, e aí aquela fumaça cresce dentro do ambiente e ela pode ser asfixiada também. Então todos esses tipos de situações são muito perigosas e podem ser facilmente evitadas com um pouco de atenção. Lembre-se, aquecedores a gás também consomem oxigênio do seu ambiente, então sempre pense nisso. Na hora que você tiver uma fonte de calor perto de você, onde está a ventilação? Porque, por mais tolo que pareça, isso mata e continua matando até hoje. O nosso próximo item é um muito conhecido: fogo. Ao longo da humanidade, a gente sabe que o fogo é um grande aliado ou um grande inimigo. Houveram grandes incêndios que tomaram parte de cidades inteiras, como o grande incêndio de Londres, onde milhares de pessoas foram mortas. E em incêndios, especialmente incêndios urbanos e residenciais, nem sempre é o fogo que mata, e sim a asfixia. Mas nós já falamos dela aqui, então vamos lembrar do perigo do fogo. Saiba que o fogo ele é muito mais rápido do que você pensa. Não ache que só porque o óleo da panela incendiou, você só tira aquilo ali e apaga com um pouquinho de água. Você pode se matar fazendo isso. A maioria das pessoas são completamente ignorantes no que tange ao combate a incêndio residencial. E aquele simples foguinho que abriu ali na TV ou pegou na cortina pode rapidamente engolfar a sua casa inteira. Então, saiba que, por mais tolo que pareça, milhares, provavelmente milhões de pessoas morreram com esse mesmo pensamento que você. Então talvez seja a hora de ajustá-lo. Quem sabe ter extintores apropriados para dentro da sua casa, ou até mesmo ter algum conhecimento básico de como combater incêndios rápidos que aconteçam dentro da sua residência, pode ser uma alternativa bastante interessante para que você não tenha problemas com essas coisas. Saiba, o fogo é um grande aliado, mas é também uma ameaça se estiver descontrolada. Você sabe como combater fogos de diferentes origens? Se não, comece a correr atrás desse conhecimento, porque ele é praticamente de graça e pode salvar a sua vida e a vida daqueles que você ama. Próximo item: afogamento. Até hoje, nos tempos atuais, muita gente morre afogado. Seja numa viagem de verão, onde a pessoa é pega numa corrente de retorno da praia e morre afogada, sejam em lagos, em rios, sempre que há água, há o risco inerente de afogamento. E eu até ouso dizer um ditado que eu ouvi há muito tempo atrás, que dizem que o rio afoga mais rápido quem sabe nadar. Isso porque, geralmente, quem sabe nadar tem mais confiança de suas habilidades e se coloca em situações de maior risco. E nisso, ele pode ser pego desprevenido por algo que ele não estava esperando, se exaurir energeticamente e ir para o fundo do mar ou para o fundo do rio. E mais uma vez, eu sei que você acha que é um bom nadador. Eu sei que você acha que a água pode ser facilmente desviada como uma potencial ameaça. Mas se milhões de pessoas perderam as suas vidas nesse cenário, ele merece a sua atenção. E a primeira pergunta que eu te faço é: você tem o básico, que é saber nadar? Você, como adulto hoje, consegue flutuar na água por um período de tempo determinado? Esse é um mínimo. É realmente a habilidade essencial mais simples possível que você pode ter para diminuir as chances de morrer afogado. E mais do que isso, depois deste ponto, uma vez que você dominou a habilidade de nadar, o próximo passo é conhecer os cenários, para você não se colocar, como eu disse, por excesso de confiança em uma situação que é mais forte do que você. Por exemplo, 60 centímetros de água levam qualquer pessoa, e a gente acha que não. Ou seja, os 60 centímetros de água são capazes de carregar veículos. E você, muitas vezes, ao olhar aquela enxurrada na rua, fala assim: eu acho que dá para atravessar. Por completa ignorância, você pisa naquela água e sabe o que acontece? Tchau, você vai embora e é sugado por um bueiro, por um duto e você morre. Esses acontecimentos são bastante frequentes em situações de enchentes. Então, lembre-se, a água, assim como o fogo, é um dos elementos que é grande aliada, mas pode ser uma grande ameaça quando você toma os passos errados para como solucionar as situações relacionadas a ela. O próximo item está mais presente na história moderna da humanidade e realmente ele é um perigo muito grande, que é a eletrocução. Ou seja, você morrer com eletricidade. E por mais distante que isso pareça da realidade, saiba que não. Milhares de vidas são ceifadas todo ano por conta de eletricidade e por conta de mau uso dessa ferramenta tão importante que nós temos na humanidade. Quando você está passando por um cenário de pós-tempestade, como fato de curiosidade, acabou de cair uma grande tempestade aqui na nossa região, ficamos sem luz. E nessa situação, talvez um poste caído no meio da estrada e você não perceba, e você passe a pé,
Ou quem sabe você simplesmente acha que pode tirar o fio do caminho porque ele está desligado e nisso você perde a sua vida. Muitas vezes dentro da sua casa pode haver algum curto-circuito que você não percebe porque aquela instalação está velha, falta revisão e aí você, por completo descuido, simplesmente chega naquela tomada sem cuidado nenhum e você já está com o organismo fragilizado, por exemplo, uma pessoa de maior idade e pronto, você acaba de tomar um choque, leva uma parada cardiorrespiratória e pode vir a óbito. Então, a eletricidade nunca foi brincadeira e ao longo do tempo a gente vai ficando um pouco desleixado em como cuidar dela. Tem muita gente que eu sei, por aí, talvez você seja um desses, que faz reparos elétricos com a rede ligada, porque ele acha que tem completa consciência do que está acontecendo, até um deslize acontecer, né? Então, saiba que eletricidade não tem só risco em grandes postes de alta tensão, ela também está presente na sua vida doméstica, na vida residencial. Por isso, não tenha medo em investir em sistemas de segurança para os sistemas elétricos da sua casa. E esteja ciente do que fazer em situações como eu disse, um poste cai na rua, você passa com seu carro ou não passa? Você desce do seu carro ou não desce? Se você não sabe responder isso, é porque está faltando conhecimento técnico. E é extremamente importante que você consiga dominar essa energia tão perigosa para que ela possa ser usada a seu proveito. Muitas vezes você vai se ver tendo que manejar um gerador de energia, ou talvez baterias, saiba o que é, por exemplo, uma ligação em série, uma ligação paralela, saiba utilizar um voltímetro. Assim você vai criando habilidades que vão te deixar um pouco mais imune a essa ameaça tão presente. O nosso último ponto são os acidentes. Eles são a porta de entrada para que o seu estado de saúde vá ladeira abaixo. Entenda que hoje, se você cai do telhado e quebra uma perna, você vai ter um incômodo, você vai ter que ir ao hospital, vai ter que colocar gesso, tomar alguns remédios e você vai sobreviver. Mas em uma situação de desastre, onde você não tem acesso a médicos ou não tem acesso a hospitais, o que você faz com uma perna quebrada? Se você estiver manejando a sua faca em alguma atividade e fizer um corte profundo na sua mão ou no seu braço, o que você faz para cuidar deste corte profundo para ele não infeccionar? Se você não tiver acesso a antibióticos, por exemplo, a situação começa a ficar complicada. E são os acidentes o ponto mais evitável de tudo que nós conversamos. Geralmente as pessoas se colocam em acidentes, com exceção da estatística e da probabilidade do azar, muitas vezes as pessoas se colocam em situações de acidente por fazerem coisas as quais elas não estão treinadas para fazer ou não possuem equipamento certo para fazer. Exemplo bobo, você vai limpar o seu telhado. Ah, tá sujo, eu vou limpar meu telhado. É uma atividade simples, mas se você não tem o equipamento e nem o treinamento para isso, você pode escorregar, de repente você cai, de repente você se machuca, e aí? E se você não tem um doutor à sua disposição, como é que você vai fazer? Então os acidentes eles são uma das formas mais rápidas de começar a exaurir a sua saúde. E como eu disse, eles são completamente evitáveis. Um ponto de atenção aqui são para os idosos, né? Nossos velhinhos geralmente são bastante teimosos. As pessoas têm dificuldade de aceitar a queda de suas forças e das suas capacidades motoras. E aí geralmente o idoso acaba se excedendo naquilo que ele deveria fazer e muitas vezes se coloca sob risco. Não é à toa que muitos idosos morrem inicialmente por conta da queda da própria altura. A pessoa cai, ou seja, ela tropeça, e aí ela se machuca, fratura alguma coisa, bate a cabeça, não consegue se recuperar porque já é uma pessoa mais de idade, e aí vem a óbito. Então lembre-se, se nos tempos atuais a gente já tem que tomar cuidado para não se machucar, imagine em uma situação onde a infraestrutura básica médica não está disponível. Muita gente tem na cabeça a fantasia de que no cenário de crise ele vai trocar tiro, ele vai sair correndo e pulando o muro, vai dar uma de Bear Grylls, né? Correndo entre as pedras, escalando coisas. Meu amigo, cada pequeno ato que você fizer pode gerar consequências de longuíssimo prazo. Se você decidir pular o muro da sua casa, porque sabe-se lá o que aconteceu, e você torce o seu pé, e aí? O que você faz? Se você não tiver formas de sanar aquilo de maneira rápida e ainda mais estando em um cenário de desastre, a situação pode ficar muito pior, muito rápido. Você deixa de ser um recurso e se torna um fardo. Então, pense sempre em parcimônia, treinamento e equipamento. Com esses 3 itens, você evita cair numa situação evitável como é a de um acidente. Bom, gente, eu sei que o vídeo é longo, eu sei que eu trouxe muitos pontos diferentes aqui e eu sei que eu poderia aprofundá-los muito mais, eu poderia fazer um vídeo sobre cada um deles. Mas aqui no canal você já tem 10 anos de vídeos acumulados, nós temos o nosso site com inúmeros textos, nós temos o nosso portal, que é a nossa área de assinantes, com tutoriais especializados, então conhecimento tem por aí. O que eu queria fazer aqui é um apanhado para você começar a pensar. Entenda que, como eu disse, você pode não levar a sério essas ameaças,
mas elas já ceifaram vidas de milhões de pessoas. Algumas já mataram bilhões de pessoas. Então, esteja atento. Você não é um semideus. Você também pode cometer os mesmos erros que todas as pessoas que perderam suas vidas cometeram. Então pense com calma como que você pode suprir as demandas para não se ver como parte dessas estatísticas e como você pode proteger a sua família também para que ela não entre nessa estatística. Lembre-se que o mundo não gira só com você, e sim com a sua família, com seus amigos e com as pessoas que você ama. Eu espero que essa reflexão tenha causado alguma diferença para você. Se você concorda ou se você discorda, não tem problema. Coloque nos comentários, desde que forma educada, a gente com certeza vai conseguir conversar sem problema nenhum, tá bom? Se você achou que a informação tem valor para você, compartilhe com aqueles que você ama, deixe sua curtida, se inscreva no canal para receber novos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Sobrevivencialismo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.